Fala galera da 2000, aqui é o professor Eduardo Barreto e a aula de hoje é sobre morfologia do caule. Na nossa última aula sobre a biologia 2, a gente estava falando sobre a morfologia da raiz. Dando continuidade a esse estudo, a aula de hoje a gente fala sobre o caule. Bom, molecada, o caule é um órgão vegetal que normalmente ele fica acima do solo, beleza? Ligado à raiz e faz uma comunicação com as folhas, tudo bem? A parte básica de um caule é o seguinte, é marcado pelo nó e pelo entrenó, que é a distância entre um nó e outro. Show de bola? Esse nó, moçada, esse nozinho aqui é o eixo onde vai sair uma folha ou uma flor, por exemplo, tá? Dependendo aí da espécie, mas na maioria das vezes vai sair uma folha. Show de bola? Além disso, teremos também a presença de gemas laterais, que são aquelas porções de células meristemáticas, células totipotentes que ficam ali em ilhotas no caule, para que, caso o meristema apical, esse meristema aqui principal, seja perdido, quebrado, sei lá, seja devorado por algum herbívoro, uma dessas gemas laterais se desenvolva aí na pontinha do galho de novo. Tudo bem? Maneiro. Qual é a função do caule? A função do caule basicamente é sustentar o vegetal, transportar seiva, e aqui é extremamente importante por causa do xilema e do floema, armazenar substâncias de reservas. Em alguns casos, o caule vai ser o principal componente, o principal reservatório de alguma reserva aí importante para o vegetal, sei lá, água, por exemplo. E quando os jovens são verdes, podendo fazer fotossíntese, e que em alguns casos, na fase madura, na fase adulta, já serão lignificados, já serão a madeira propriamente dito. Lembrando que não é todo caule que vai ter madeira, não vai ser madeira, tudo bem? Bom, aqui a gente tem o primeiro caule aéreo, caule acima do solo, chamado de tronco, que é o mais comum que a gente tem aí em árvores grandes, tudo bem? O tronco, moçada, ele tem a base mais larga do que a extremidade. Olha que interessante, o tronco dessa árvore tem aqui aproximadamente uns 5, 6 metros de circunferência. A pontinha do galho é bem fininho, tudo bem? E ele é normalmente ramificado, com bastante gemas laterais. É o mais encontrado aí nas árvores frutíferas, como o caso do abacateiro, o ipê. O ipêzinho é essa plantinha amarela aqui bonitinha, é a árvore símbolo da América do Sul e Central. Bom, próximo caule é estirpe. A estirpe, moçada, é um caule bem alto, bem longo também, semelhante ao tronco, porém, ele vai em uma circunferência só. A base dele e a ponta dele tem praticamente o mesmo tamanho de diâmetro, tudo bem? Outro detalhe importante é que eles não apresentam gemas laterais. Coqueiros não apresentam gemas laterais, por isso que não existe galhos em coqueiro. Coqueiro é um tronco só, uma coisa só, uma estirpe só, tudo bem? Se eu chegar aqui e arrancar essa parte aqui, ó, esse coqueiro jamais se regenerará, porque não tem o meristema, não tem gemas laterais, só tem o meristema apical, tudo bem? O colmo. O colmo, moçada, é um tipo de caule que vai ter os nós e entrenós extremamente evidentes, extremamente marcados. Apresentam gemas laterais, porém não tem ramificações, como era no caso do tronco. O tronco ele tinha vários galhos secundários ali. Aqui no colmo não haverá esses galhos secundários, mas, diferentemente da estirpe, apresentará os meristemas laterais, certo? Para que vai servir esse meristema lateral no caso do colmo? Serve para brotar as folhas ou pegar, por exemplo, uma cana dessa daqui, deitar ela no chão e plantar. De cada geminha lateral vai formar-se um novo galho. Na maioria das vezes é assim que ocorre a plantação de cana em grande escala. Pega uma vara de cana, corta ali em pedaços de 1 metro e sai plantando deitadinha na horizontal no solo, tudo bem? De cada gominho desse, de cada entrenó, vai sair um novo pezinho de cana, tudo bem? Bom, haste. A haste, moçada, não é lignificada. Ele é um caule primário, ele não tem um crescimento secundário. E aí, ele sempre vai ser um caulezinho bem fininho, bem flexível e, na maioria das vezes, verde, como é o caso aqui do caule do agrião. O agrião, ó, ele tem esse caulezinho aqui que ele é bem flexívelzinho. Ou quando o feijãozinho está nascendo, por exemplo. Logo assim que ele nasce, o primeiro caule
do feijão já é uma haste, e aí fica bem evidente que é bem flexível, você consegue virar de um lado para o outro. Vai você tentar fazer isso com um pé de manga para tu ver, tu não consegue. Já os caules rasteiros, também chamado de estolho, no livro de vocês tá rasteiro, mas normalmente é chamado de estolho, tá? Rasteiro é um termo mais novo, tá? O estolho, moçada, é o que acontece com a melancia, com a grama, com o morango. Acontece o seguinte, aqui eu tenho uma plantinha. A partir dessa plantinha, vai sair o caule rasteiro no chão, mas acima do solo, tudo bem? Show de bola? Gravem bem isso daí, é acima do solo. Vai crescer um caulezinho, aonde ele se fixar de novo no chão, vai nascer uma nova plantinha. É assim que se formam os pezinhos de morango, por exemplo. Agora os caules subterrâneos, caules que estão abaixo do solo, show de bola? Primeiro deles, e o mais comum, o mais abordado, é o rizoma. Rizoma, moçada, é um caule que vai rastejando ali sobre o solo, embaixo do solo, beleza? Em crescimento vertical, em crescimento horizontal, belezinha? E a partir dessa gema lateral, das gemas laterais desse caule, é que vai brotar o pseudocaule, como é o caso da bananeira. Muita gente acha que aquele tronquinho ali visível, né, que a gente costuma ver, acha que é o caule da bananeira. Aquilo ali não é o caule da bananeira. O caule da bananeira, ele é subterrâneo, está lá abaixo do solo. O que a gente está vendo ali é um pseudocaule. Na verdade, aquilo ali são folhas modificadas pela plantinha, tudo bem? Também acontece isso com o gengibre. O gengibre, ele também é muita gente chama de raiz forte, né? Não, na verdade é um caule forte. O gengibre não é uma raiz, o gengibre é um caule. E ele cresce ali sobre o solo, embaixo do solo. A partir de suas gemas laterais, começa a formação dos seus pseudocaules para ter folhas, flores, enfim, fazer aí a reprodução desse vegetal. Tubérculo. Bom, molecada, tubérculo, a gente tem que pontuar aqui porque muita gente confunde uma raiz tuberosa com um tubérculo. Vamos lá. Raiz tuberosa, obviamente, é uma raiz e um tubérculo é um tipo de caule. Não confunda essas duas coisas aí. Mas, professor, é muito semelhante, é extremamente semelhante. Todos os dois são gordinhos e ficam embaixo da terra. Tá, mas, molecada, perceba o seguinte. Na raiz tuberosa, como é o caso aqui dessa beterraba, a partir desse bulbo aqui, ó, tem a presença de raiz. Olha que interessante. Quando a gente vai analisar um pezinho de batata, a partir da batata não tem raiz. Não tem. A gente tem uma ramificaçãozinha e tem a batatinha aqui. A partir da batata não tem raiz. Isso quer dizer que é um tipo de caule. A batata inglesa, a batata que a gente come frita, é um tipo de caule, não é uma raiz. Tudo bem? Outro exemplo, para ficar claro o quanto isso é verdade, é que quando uma batata fica muito tempo na geladeira, a primeira estrutura que sai dali é um caule, não é uma raiz. Tudo bem? Bulbo. O bulbo, moçada, é esse pratinho aqui, ó. Sabe quando a gente arranca todos os dentinhos do alho e fica aqui essa regiãozinha, como se fosse um pratinho? Então, isso daqui é o bulbo. Esse tipo de caule, moçada, ele serve para ancorar folhas modificadas, como é o caso dos dentes dos alhos. O alho que a gente come é um tipo de folha, uma folha que foi modificada. A mesma coisa vale para a cebola. A cebola ela vai ter aquela bundinha ali onde fica aquelas raizinhas saindo. Aquela região ali mais durinha é chamada de caule. Aquilo ali é o caule da cebola, certo? O que a gente come, na verdade, são folhas suculentas, folhas modificadas. Já já a gente vai falar sobre as folhas. Algumas modificações dos caules, tá? De importante, de relevante para o Enem, são só 3. Os espinhos, as gavinhas e os cladódios. Os espinhos não podem ser confundidos com os acúlios, certo? Os acúlios são anexos da epiderme, lá da plantinha, certo? Da pelezinha da plantinha. Qual é a diferença básica? A diferença, moçada, é que o espinho, quando ele vem de origem do caule, ele é um espinho duro, extremamente duro. Já o acúlio, por exemplo, de uma roseira, a pontinha é flexível. A gavinha são essas molinhas aqui, extremamente comuns em pés de uva, em maracujá. Nessas plantinhas trepadeiras é comum de ver essas molinhas aqui. Vamos ter cuidado porque gavinhas, elas podem ter origem de caule, pode ter origem de folha. Já já a gente vai falar sobre folha em uma outra aula, tá? E os cladódios. Os cladódios, moçada, são caules adaptados a armazenar bastante água. Você vai ver muito desse tipo de caule lá no deserto.
Bom, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, uma aulinha rápida. Façam atividade online, curta o canal, compartilha, bota seu nomezinho aí, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Beijão, até a próxima.